Olá, amigos! A seleção brasileira já está aqui na Filadélfia, concentrada para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo, que acontece no Lincoln Financial Field, a casa dos Eagles, time tradicional da NFL. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, que realizou a última atividade na preparação para o duelo contra os haitianos na parte da manhã, no CT do New York Red Bulls, em Morristown. Jogadores voltaram ao hotel em Basking Ridge, tiveram um pequeno momento para descanso por volta das 3 horas da tarde, no horário local. O time deixou Nova Jersey, uma viagem cerca de 2 horas de ônibus até chegar no hotel aqui na Pensilvânia, onde a equipe passará esse finalzinho de quinta-feira e toda manhã, tarde de sexta-feira, concentrado e ouvindo os últimos detalhes do Carlo Ancelotti na preparação para enfrentar o time haitiano. A vitória necessária é a primeira que a seleção brasileira busca no Mundial e pode, inclusive, encaminhar a nossa classificação para a segunda fase da competição. E aí, a partir desse resultado, teremos uma melhor condição de estabelecer se a seleção brasileira terá realmente oportunidade de brigar pela primeira colocação na última rodada ou se vai brigar por uma segunda posição. Se vencer, é claro, o time vai seguir com tudo para se classificar na primeira colocação do grupo C e aí enfrentar ou Holanda, ou Japão, ou Suécia na fase de 16avos de final. Eu lembro que depois desse jogo contra o Haiti, a seleção brasileira joga a terceira rodada em Miami contra a Escócia e passando na primeira colocação vai a Dallas, no Texas, para jogar esse primeiro jogo mata-mata. Bom, a viagem foi muito tranquila, a seleção brasileira foi recebida por muitos torcedores na porta do hotel aqui na Filadélfia. 2 concentrações foram feitas pelo pessoal do Movimento Verde e Amarelo. A princípio seria apenas uma aqui nos degraus de rock, né? Aqui ao fundo a estátua do Rock Balboa. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como talvez até Rock Balboa pode inspirar a nossa seleção para buscar esse título mundial. Mas a ideia inicial do pessoal do Movimento Verde e Amarelo era fazer uma grande concentração apenas aqui, nos degraus do rock, para fazer a festa, esse clima de Copa do Mundo. Mas com a chegada da seleção brasileira ao hotel, a torcida se dividiu e boa parte esteve para saudar os jogadores que tiveram um papel muito legal nesse momento, diferente do que aconteceu lá em Cleveland, na chegada da seleção brasileira ao estado de Ohio, para aquele amistoso contra a seleção egípcia. Dessa vez, os jogadores, assim que saíram do ônibus, já foram diretamente, percebendo que a torcida estava lá esperando, falar com os torcedores, tirar fotos, teve até presente, né? O Bruno Guimarães chegou com várias pulseirinhas, jogou pulseirinha, o Hendrick tocou o surdo da torcida. Então é uma sinergia que é importante, porque Copa do Mundo é um ambiente sim de muita pressão, de muita responsabilidade, mas é importante também que os jogadores eles desfrutem desse momento, a oportunidade que é estar disputando o Mundial. Se for só pelo lado da pressão, com aquela coisa, tem que ganhar de qualquer jeito, é óbvio que eles se cobram, mas se for entrar em parafuso, a coisa não vai dar certo. É preciso desfrutar desses momentos, retribuir o carinho, e a seleção brasileira tem, de alguma maneira, tentado fazer isso, sobretudo no momento de deslocamento, em chegada de hotel, né? Quando vai para uma nova cidade, nesses momentos é o momento ideal para o torcedor ter esse contato. O acesso ao hotel The Ridge, em Basking Ridge, ele é inexistente para o torcedor, e também no CT do New York Red Bulls, o torcedor que vai ali à frente do CT em Columbia Park é parado pela polícia, não tem como acessar as dependências do New York Red Bulls, é uma área privada, e os jogadores passam direto de ônibus, então não há nem como os jogadores terem esse contato. Então justamente esse é o momento de receber o carinho do torcedor e de retribuir também para a torcida brasileira que está acreditando no título, está fazendo lindas festas, aquilo que os jogadores têm mostrado dentro do gramado, isso tudo
vai se equilibrando, né? De um lado, os jogadores se dedicando, de outro, a torcida também acreditando no título mundial. E aí, logo depois dessa recepção dos jogadores no hotel, a torcida toda esteve reunida aqui nos degraus do Rock para fazer uma linda festa, milhares de torcedores reunidos. Então a expectativa é de um Lincoln Financial Field completamente tomado de torcedores brasileiros na busca por uma grande vitória. O técnico Carlo Ancelotti, ele já tem na cabeça a escalação que vai enfrentar o Haiti. Entretanto, ele não revelou nem para os jogadores, nem para a imprensa qual será o time titular do técnico para esse jogo contra os haitianos, válido pela segunda rodada da competição. A gente, inclusive, já trouxe para você que ele vinha fazendo alguns testes na equipe. Entre eles, Léo Pereira no Magalhães, Fabinho no Casimiro, Matheus Cunha no Igor Thiago, Luiz Henrique no Paquetá, Martinelli no Rafinha. Todas essas dúvidas, elas devem persistir na cabeça dos jogadores até a hora da partida. O Ancelotti foi muito claro na entrevista coletiva prévia ao duelo contra os haitianos que ele não quer passar a escalação agora. Ele não teria nenhum problema em passar a escalação, palavras do próprio treinador italiano, mas que ele quer manter essa pulga atrás da orelha dos jogadores, porque ele entende que o melhor é isso. Inclusive, gente, é uma prática do Carlo, desde os tempos de Real Madrid, passar a escalação na pré-eleição e ela já ser divulgada automaticamente. Então, você, torcedor que nos acompanha, você vai ver, quando a escalação pintar contra o Haiti 2 horas antes do jogo, o Ancelotti gosta de divulgar a escalação 2 horas e meia para os jogadores antes da partida, e aí 2 horas do jogo ele diz: pessoal da assessoria de imprensa, ok, pode divulgar a escalação para o torcedor. É algo que o Ancelotti entende que mantém os jogadores concentrados, ou seja, todo mundo vai descansar da mesma maneira, se alimentar da mesma maneira, se preparar da mesma maneira, acordar da mesma maneira, tomar café da manhã da mesma maneira, fazer um trabalho de ativação de manhã com a mesma dedicação. Ninguém vai dar aquela relaxada, ninguém vai, hoje eu vou dormir de madrugada, vou ficar aqui jogando meu videogame, vou ficar aqui fazendo tal coisa no hotel, vou ficar batendo papo com a namorada pelo celular, com o ciclano, com o beltrano. Não, todo mundo vai dormir cedo, consciente que 2 horas e meia antes da partida você pode receber, olha, você está escalado, você vai ser titular. O Ancelotti, ele, inclusive, já está preparando os atletas para isso. O entendimento é que antes da partida contra o Marrocos, jogadores acabaram ficando surpresos. Dessa vez, ninguém vai ficar surpreso que vai jogar, porque o Ancelotti já está preparando todos os jogadores para, possivelmente, você pode receber a confirmação que você vai ser titular. Possivelmente não, você vai receber a confirmação que vai ser titular 2 horas e meia antes da partida. Aí a gente parte para aquilo de teste. O que o Carlo Ancelotti fez como teste ao longo dessa semana e a gente pode ter com mais informações na chegada aqui a Filadélfia. E falei, Danilo no Ibanhas, o Gabriel e o Léo Pereira foram testados, mas as duas posições com maior tendência de mudança são pelo setor direito do gramado. O Ancelotti gostou muito da dupla Douglas Santos e Vini, mas o entendimento foi que Paquetá e Ibanhas não funcionaram bem pelo corredor direito. Então a tendência de mudança com a presença de Danilo e de Luiz Henrique. E além deles também a presença do Matheus Cunha no 11 inicial. Essas 3 alterações elas devem acontecer e a gente pode desenhar um time com Alisson no gol, Danilo na lateral direita, a dupla de zaga com Marquinhos e Gabriel. O Gabriel foi para a entrevista coletiva pré-jogo e geralmente isso é indicativo que ele estará dentro de campo. No setor esquerdo, a presença do Douglas Santos. O meio de campo tendo a composição com Fabinho ou Casimiro e Bruno Guimarães. E o ataque, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e o Rafinha. Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Rafinha, o quarteto inicial da seleção brasileira para enfrentar os haitianos. Claro, com testes feitos, alterações nessa espinha dorsal podem acontecer, mas não vão passar de 2 ou 3. É a estratégia do Carlo para ter o melhor time possível. Então, depois desse momento de retribuir carinho para o torcedor, de estar ao lado da galera, o momento é de concentração. E no momento de concentração, é importante refletir sobre o momento também
que a seleção brasileira está vivendo. Num ciclo que foi extremamente conturbado, 4 treinadores no comando da equipe, uma trajetória de eliminatórias muito abaixo da média, resultados abaixo da média da seleção brasileira, com a equipe tendo que virar a chavinha ali no último momento. É bom lembrar, gente, que o Carlo, ele tinha feito um planejamento no ano passado para usar as 3 datas, setembro, outubro e novembro, para testar muitos jogadores e em março construir o time titular, mas ele teve muitas lesões. Militão, Rodrigo, Estevão, atletas que eram considerados titulares da seleção brasileira, do técnico italiano. E tudo isso fez com que o Carlo Ancelotti precisasse usar a data FIFA do mês de março para recalcular a rota, em algum sentido. E aí o Danilo, a gente tem ouvido o Danilo, é um dos líderes no vestiário da pentacampeã do mundo, ele fala justamente sobre esse aspecto. A bagunça que estava na Confederação Brasileira de Futebol, o desafio que teve o Carlo Ancelotti de pegar isso tudo e o entendimento que a longo prazo o time pode estar verdadeiramente pronto para levantar o título mundial, para conquistar mais uma Copa. Isso não significa que o Brasil não quer levantar essa Copa do Mundo, mas o entendimento é sim de que as coisas elas não acontecem de uma hora para outra. Se o time se unir, se as coisas derem certo dentro de campo, o Brasil tem totais condições de competir com qualquer seleção do planeta. Esse é o entendimento interno. Mas é uma construção que não pinta no estalar de dedos. Vamos ouvir o que fala o Danilo, jogador do Flamengo e da seleção brasileira. Eu sempre fui um grande crítico de desorganização e de falta de direcionamento. E não sei se o Rodrigo Caetano está aí, eu já tive alguns debates com ele, e hoje eu tenho que reconhecer que o trabalho dele, de todo o pessoal que assumiu a CBF nesse novo momento, trouxe um direcionamento e trouxe uma tranquilidade muito maior para a gente poder trabalhar aqui dentro e não ter que ficar lidando com situações que o atleta não teria que lidar. Então, hoje, na minha concepção, existe um planejamento, existe um direcionamento e uma organização que é das melhores que eu já tive aqui dentro, e penso que isso vai trazer muito benefício para a seleção brasileira a curto prazo, porque para essa Copa do Mundo agora, isso é uma coisa que deixa os jogadores mais tranquilos para poder trabalhar e pensar só no campo, e a médio e longo prazo também, né, na questão da criação da identidade dos próprios jogadores que crescem nas categorias de base da seleção brasileira, que depois futuramente vão poder também vestir a camisa da seleção principal, criar essa identificação, esse entendimento, essa autorresponsabilização. O que eu posso dizer, não sei se você já ouviu a parábola do bambu chinês, né? Que o bambu chinês você bota lá a semente e tem que ficar regando e cuidando por aí 4, 5 anos, e só depois disso que ele fica ali construindo uma raiz, uma estrutura toda por baixo, complexa, e aí só depois de 4, 5 anos que ele vai crescer num espaço curto de tempo, muitos metros. O que eu quero dizer é que eu acredito muito naquilo que a gente possa fazer nessa Copa do Mundo e numa trajetória bonita, mas acredito que essa organização e esse direcionamento ele vai trazer muitos frutos também a longo prazo, desde que a gente tenha a resiliência, né, de esperar os processos, que nem sempre é fácil. É importante ouvir mais uma vez o Danilo nessa construção da seleção brasileira. É evidente que não é fácil, é um ciclo complicado, mas é possível. É uma semente que está sendo plantada, o entendimento é que se vier agora, ótimo, mas o time precisa encontrar um caminho. Nessa Copa do Mundo, internamente, está todo mundo trabalhando para que esse entendimento, esse acerto, ele seja de fato encontrado na rotina de trabalhos da seleção no pouco tempo que a equipe tem, né? Agora o intervalo de um jogo para outro será menor. Do Marrocos para o Haiti foram 5 dias, agora um dia a menos do Haiti para a Escócia, e assim deve ser para a sequência da Copa do Mundo, 7 jogos num período de um mês. Então, o Danilo inclusive tinha falado na entrevista coletiva, não dá para cochilar, não dá para bobear com 45 minutos abaixo numa Copa do Mundo. Então, a ordem é vibrar a todo tempo, o time tem que entrar ligado dentro do gramado para fazer uma grande campanha nesta Copa do Mundo do ano de 2026. Agora é concentração na preparação para enfrentar o Haiti na segunda rodada. Eu te convido a deixar aqui nos comentários qual escalação você acredita que é ideal
para o técnico Carlo Ancelotti nesse jogo. Gosta da possível volta do Matheus Cunha, da possível entrada do Luiz Henrique e do Danilo pintando no time titular da seleção brasileira. E vamos torcer por uma boa vitória da seleção aqui. E quem sabe, né, prometi Rocky Balboa, né, acordava cedo para treinar, como a gente via no filme, subia essas escadas aqui, comemorava. É isso, é trabalho, é dedicação para a seleção brasileira buscar o topo do mundo mais uma vez. Apoio da torcida não falta, a torcida lotou aqui as escadarias, recebeu os jogadores. Agora é os atletas corresponderem dentro do gramado para que a gente possa fazer um grande mundial. Eu sou Marcelo Marinho, aqui direto da Filadélfia. Estou na cola da maior seleção do planeta, na caminhada rumo ao Hexa.